A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação em formato hemisférico, construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Aí vocês percebem na tirinha. Ué, você comprou uma geladeira? É. Pra quê? É para as crianças, elas adoram brincar de casinha. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo. Por quê? Letra A. A temperatura interna do iglu é maior que a temperatura de solidificação da água. Beleza, o que é que acontece com o iglu? Vou desenhar uma seção de corte aqui do iglu. O iglu é mais ou menos assim. Tá. Qual é o objetivo do iglu? O objetivo do iglu é você ter uma temperatura interna menor do que a temperatura externa. Temperatura interna menor que a temperatura externa. Mas como é que isso acontece? Você tem um iglu, você acende lá uma fogueira para poder aquecer o ambiente. E como o gelo ele é isolante térmico, ou seja, ele é um mau condutor de calor, o fluxo de calor através do gelo ele é lento, então você consegue ter uma temperatura interna, aliás, a temperatura interna ela tem que ser maior, senão vai matar os coitados esquimó, né? A temperatura interna ela tem que ser maior. Então, a temperatura interna ela sendo maior, você tem um gelo aqui como isolante térmico, você consegue impedir que o calor ele escape. Você consegue impedir que o fluxo de calor ele flua para fora, que o fluxo ele saia para fora do iglu de maneira rápida. Então, como o iglu ele é um isolante térmico, esse processo ele vai acontecer de maneira mais lenta. Por isso que o iglu ele consegue em seu interior ter uma temperatura extremamente alta. Isso também vocês conseguem perceber quando vocês têm aquela parte ali nos círculos polares em que você tem um oceano congelado e por baixo você tem água no estado líquido. O que acontece? O gelo ele está isolando a parte da atmosfera da água. Então a parte de cima ela está em temperatura extremamente baixa e na parte de baixo a temperatura ela está alta, justamente porque o gelo ele consegue fazer um isolamento térmico e impedir que a água perca calor pro ambiente superior, lá para acima do nível do mar, perca calor pro ambiente, calor suficiente para que ela congele. Por isso que a gente consegue ter água no estado líquido abaixo daquela camada de gelo. Dentro do iglu o princípio é o mesmo, mas é claro, você precisa acender uma fogueira, você precisa ter alguma coisa que eleve a temperatura desse ambiente interno. Então o que acontece? A geladeira é necessária porque se a temperatura aqui ela tá alta o suficiente para que os esquimós eles consigam estar numa situação mais confortável do que no ambiente externo, então significa que a temperatura interna ela é maior do que a temperatura de solidificação da água. Do lado de fora a água ela vai congelar, mas aqui do lado de dentro não. Por isso que é necessário uma geladeira. Portanto, o gabarito aqui é letra A. Tá? Vamos analisar as outras. Letra B. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água. Aqui não tem nada a ver com a umidade. Letra C. O ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor da água. Tá, isso não tem nada a ver. O ar, ele, pelo contrário, ele vai transportar esse calor por convecção. Então não tem como dizer que o ar ele é isolante térmico, tá? E letra D. A temperatura uniforme do iglu impede as correntes de convecção, tá? As correntes de convecção elas vão acontecer, tá? Mesmo que ele tenha aí que aqui no centro, é claro que a temperatura ela vai estar um pouco maior do que nas bordas do gelo, nas bordas aqui da parede. Então não vai ser por
Então ele vai ter correntes de convecção, mesmo que mínimas, mas elas vão acontecer. A pressão do ar no iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. O iglu ele não é 100% isolado, ele pode ser isolado termicamente do ambiente interno, mas ele permite sim uma troca de partículas com o meio externo. Senão, com o passar do tempo, os esquimós iam morrer sem oxigênio aqui dentro. Eles iam respirar, o oxigênio ia acabar porque não ia ter troca de gases com o meio externo. Portanto, gabarito aqui, letra A.